E se você gosta daqueles fundos que custam menos de R$ 10 ou ali na casa dos seus R$ 10, você precisa conhecer este fundo, que é o VGIA 11. Só para vocês terem uma ideia, no último ano ele chegou a pagar quase que 20% de dividendo. Então é um fundo bastante novo e que está entregando um resultado quase que absurdo. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam neste canal, porque se você gosta de dividendo, fundo imobiliário e de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, buscando sempre a sua independência financeira, este canal vai te ajudar demais, porque esse que é o objetivo deste canal. Agora vamos deixar de enrolação e vamos conhecer o VGIA 11. Para a gente conhecer ele um pouquinho, a gente tem que lembrar que ele é da Valora Hedge Fund, tá? A Valora, que é dos mesmos criadores ali do VGHF11. Então, o VGHF11 é um fundo ali para a parte do setor de CRI. Então, quando a gente fala de CRI, é do setor imobiliário. E também existe hoje em dia o VGIA, que é para o setor do agronegócio. Também funciona como CRI, só que é para o setor de CRA. Então, seria esse CRA, o que seria esse CRA? Seria mais voltado para o agronegócio. Então, CRI imobiliário, CRA agronegócio. Então, é basicamente isso. Então, o VGHF11 que a gente já conhece foca mais no setor imobiliário e o VGIA mais na parte do agro, tá? Mais voltado para a parte de CRAs. Só que vamos ver o preço do VGIA 11. Hoje ele está custando R$ 9,94, tá? Só que se você pegar desde o seu IPO, ele nasceu ali na casa dos seus R$ 10. Lembrando que ele é um fundo bastante novo, então o histórico dele está ali desde o dezembro do ano de 2021. Então ele tem um pouquinho mais ali de um ano, tá? Então é um fundo bastante novo, que não tem um histórico tão grande assim. Só que se você tivesse entrado no seu IPO e até agora, nesse exato momento, você teria uma desvalorização de 0,6%, tá? Então é uma pequena desvalorização assim. Mas mesmo assim, se você comparar com o dividendo mais a sua desvalorização que você perdeu, você ainda teria um lucro absurdo, porque o VGIA hoje em dia está pagando um excelente rendimento. E você vai entender também o porquê que ele está pagando esse rendimento quando a gente olhar o seu relatório gerencial. Só que vamos olhar hoje o dividendo do VGIA, tá? Porque eu acho que todo mundo ama o dividendo, tá? Então, hoje, ele pagou o seu último rendimento, nossa senhora, um absurdo de 15 centavos. Então, tem muitos fundos pagando ali algo próximo de 7 centavos, 8, 9, 10, ali como é no caso do MXRF, pagando 11. Só que chega o VGIA, paga logo 15 centavos por cota, custando menos de R$ 10. Então é um absurdo de dividendo. Nos seus últimos 12 meses ele pagou mais de 18% de dividendo ali. E desde o seu IPO pagou mais de 19%, pagou 19,73%. Então se você olhar aqui a média aqui do VGIA de dividendo, ele fica algo próximo de 14 a 15 centavos. Então é um dividendo muito alto. E por que ele está pagando esse dividendo tão alto assim? A gente vai conseguir observar isso no seu relatório gerencial, que o relatório da Valora Hedge Fund são sempre relatórios ali bastante satisfatórios de você estar lendo, porque ele comenta um pouquinho do fundo, comenta que o fundo está crescendo ali na quantidade de cotista, comenta também em relação ao dividendo a Selic, de quanto que realmente seria. Então são sempre relatórios que valem a pena você estar lendo. E outra, se você quer realmente investir no VGIA, você precisa ler o relatório gerencial, porque se você investe em um fundo imobiliário que você não conhece, acredite, é um tiro no seu próprio pé. Então, cedo ou tarde, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, sempre leia o relatório gerencial, porque vai te ajudar demais nas suas tomadas de decisões. Outras informações úteis aqui que o Fundo Explorer já fornece para a gente, tá? Ele tem uma liquidez diária de mais de 500 mil negociações diárias. Isso tudo é por conta que ele custa na casa dos seus R$ 10. Então, aqueles fundos que custam na casa dos seus R$ 10 vão ter uma negociação absurda. O seu último rendimento é de 15 centavos com dividendo yield de 1,51. Então, um dividendo bem acima da média. Hoje são raros os fundos que estão conseguindo pagar ali mais de 1%. Então, imagina só ter um rendimento ali de 1,51. O seu patrimônio líquido de quase 700 milhões, com seu valor patrimonial em torno de 9,53. Então, hoje ele está sendo negociado com um ágio, então ele está sendo negociado acima do seu real valor justo. De quantos por cento? De 4%.
está sendo ali na casa de alguns centavos. Então, se você está comprando ele hoje, de acordo com o PVP, você estaria pagando ali um pequenozinho ali valor acima do seu valor realmente justo. Mas, Gabriel, então não vale a pena você comprar ele? Depende, se você analisou, você não vai se importar, porque 4% você olhando para longo prazo é uma pequena rentabilidade. Então, se torna algo ali que pode ser algo interessante para você, dependendo da situação. E eu queria mostrar para vocês como que alguns sites podem haver discrepância. Então, se você quer realmente ver a informação por completa, você precisa ver sempre no relatório gerencial. Por mais que a gente sempre mostre o site aqui do Fundo Explorer, Status Invest, leia sempre o relatório gerencial. E o porquê que eu falo isso? Quando você observar aqui, olha, ele tem um tipo de gestão ativa, não tem taxa de performance, não tem gestão, consultoria, gerenciamento e administração. Se ele não tem nenhuma taxa, como que esse fundo sobrevive? O que que o gestor come? Ele precisa comer alguma coisa. Então, o Fundo Explorer hoje ele está desatualizado em relação às taxas do Vegia. Então, isso pode acontecer. Então, se você quer realmente sempre confirmar a informação que você está vendo no site, é abrindo um relatório gerencial. E nesse caso, eu já até deixei aberto aqui. Eu vou estar falando aqui para vocês, olha. A taxa de administração e gestão do fundo é de 1,15 sobre o patrimônio líquido do fundo, com o valor mínimo de R$20 mil mensais no primeiro ano e R$25 mil mensais no segundo ano. Então, o que isso significa? Existe uma taxa de administração ali cobrada pelo Vegia. Então, isso é algo que a gente já esperava, porque não existe um fundo que não cobre taxa de administração, porque simplesmente o gestor também precisa comer, então é algo natural. Ele tem uma taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI e tem uma taxa de escrituração. A sua distribuição de rendimento, como que funciona? A sua divulgação do rendimento vai ser no dia 8, a sua data X do rendimento vai ser no dia 9, então geralmente dia 9 tem uma pequena quedinha, e os pagamentos dos dividendos é sempre no 13º dia útil. Então geralmente cai no dia 15, 16, o que é bastante comum que a grande maioria dos fundos hoje em dia de papéis pagam no dia 15, então é algo já meio que natural. Aqui tem várias informações aqui falando por que o fundo está pagando isso de dividendo, em quanto que está em relação ao CDI, quais crises ele adquiriu, quais crises ele acabou liquidando. Ele também fala ali um pouco sobre a quantidade de cotista que cresceu em relação ao fundo, então é bastante comum pessoas que estão começando a investir procurar por esses fundos na base de R$10 e principalmente os fundos que pagam mais dividendo. Mas tome sempre muito cuidado, porque toda vez que você investe em um fundo imobiliário de CRI e CRA, ele tem um risco maior do que se fosse o fundo de laje. Então tenha sempre isso em mente. E no caso ali do Vegia é um pouco mais agravante. Por quê? Quando a gente fala sobre um CRI, o que existe? Existe uma agência ali que classifica todos os CRIs. Então a grande maioria dos CRIs vão ter uma nota. Então quando você olha um CRI ali do tipo Senior de AAA, então significa que é um CRI de excelente qualidade ali, que tem geralmente boas garantias. Então quando você olha ali para um CRI de uma cota subordinada com a pessoa que está pegando dinheiro tem uma classificação de CC, então significa que essa pessoa não tem assim um score ali no mercado tão alto assim. Então é algo ali que você precisa prestar atenção. E por que no caso do Vegia é um pouco pior? Porque os seus CRAs não têm classificação, então isso torna uma coisa mais difícil de você conseguir fazer uma análise. E aqui também tem uma outra coisa bacana, tá? Que eu gostaria de ver esse tipo de informação em outros fundos, tá? Que ele tá comparando aqui o seu lucro líquido com o seu valor distribuído, que é muito importante, porque um fundo ali não pode estar distribuindo mais do que ele tem realmente de lucro naquele mês, porque em algum momento ele vai começar a quase que vender os seus ativos do fundo para continuar distribuindo os seus dividendos. Então, se você observar aqui, olha, todos os meses ele acaba pagando ali um pouco menos de dividendo do que ele ganhou. Ah, mas Gabriel, em agosto ele pagou mais dividendo do que ganhou. Porém, se você observar que no mês de julho ele tinha um pequeno lucro acumulado. Então, por isso que ele manteve um dividendo ali mais alto. Então, também tem uma outra barrinha aqui, que é uma barrinha laranja, que são desses 10 centavos. O que são esses 10 centavos? Seria o fundo fazendo uma comparação do rendimento ali dos 100% do CDI. Então, se você tivesse em 100% do CDI, você teria um retorno de 10 centavos por cota, 11 centavos por cota em agosto, 10 centavos em setembro,
10 em outubro. Então, como que a Selic hoje está estável, então o CDI também está estável. E também esse rendimento vai continuar estável. E ele faz um acumulado ali dos últimos 13 meses, que é o tanto de vida que o VG tivesse ali investido no 100% do CDI, você teria R$ 1,13 ali de retorno. Só que se você tivesse investido no VG, você teria um retorno ali de 1,81. Então, um retorno bem maior do que o 100% do CDI. E no começo do vídeo eu falei que eu iria estar explicando ali basicamente por que ele está tendo um rendimento tão alto. Então, quando a gente olha, a gente aqui para a carteira de CRAs dele hoje é em CDI mais 5,6% ao ano. Então, como o CDI está na casa ali de 13 ponto alguma coisa por cento ao ano, quando você juntar com esses 5 ponto alguma coisa, vai ser um rendimento absurdo. Então, o VGIA está se aproveitando demais por conta dessa alta da Selic. Então, se a Selic começar a diminuir, o CDI vai diminuir e os rendimentos do VGIA vão diminuir. Mas, Gabriel, quando que a Selic vai começar a diminuir? Cara, não tem como a gente prever, tá? Só que pela situação que o Brasil está, não acredito que a Selic vai começar a diminuir tão breve assim, tão rápido, como para casa dos 2, 3% ao ano. Então, acredito que a Selic vai continuar ali nos patamares de 10, 11, 12% ao ano, principalmente para conseguir conter a inflação. Então, o que isso significa para o VGIA? Que os seus rendimentos vão continuar super alto. Então, significa que vale a pena o fundo? Aí eu já não posso dizer isso. E o porquê? Ele não tem ali classificação dos seus CRAs. Então, torna a análise para fazer ali do VGIA um pouco mais difícil. Por mais que ele fale ali que um CRA é de série 1, série 2, mesmo assim acaba se tornando algo um pouco mais complicado, porque a gente já está acostumado a ali ver os rating ali dos tomadores de crédito, já está acostumado a ver se é uma cota subordinada, sênior ou não. Então, pelo menos no meu caso, eu prefiro muito mais analisar um fundo de CRI, porque eu já estou mais acostumado com isso. Mas na parte de CRA é um fundo ali do setor do agronegócio que vem tomando cada vez mais espaço aqui no Brasil e vem crescendo demais. Então, cedo ou tarde, vai se transformar ali bastante comum pessoas investirem em CRA. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu já recomendo para vocês que leiam o relatório gerencial. Vou dar minha humilde opinião aqui. Eu não tenho o VGIA, por conta que eu não sei analisar direito um fundo de CRA, e também porque ele é um pouco mais complicado para analisar do que um fundo de CRI. Segundo ponto, ele tem uma taxa ali super alta. A Valora Hedgefund, a gente já está acostumado com esse fundo ter um risco maior do que o do mercado. E por isso que ele entrega um retorno maior do que o do mercado. Então, provavelmente esse VGIA não tem um risco assim tão controlado ali como a gente provavelmente estava imaginando. Então, ele tem um risco um pouco maior, mas ele entrega um resultado um pouco maior. Agora, como saber se ele vale a pena para você ou não? Isso vai depender do que você tem em carteira. Então, se você já tem vários outros fundos ali mais defensivos em carteira, pode ser que o VGIA se encaixe muito bem. Mas agora, se você está começando e quer começar logo de cara investindo no VGIA, tome bastante cuidado, porque quando a Selic começar a cair, você precisa estar ciente de que os rendimentos do VGIA vão cair. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.